Termina amanhã a campanha de vacinação contra a gripe e apenas cerca de 60% do público esperado foi imunizado. Especialista alerta para a importância da dose, já que Bauru tem registros de gripe H3N2, vírus que pode trazer complicações. Boa vizinhança. Animais de estimação ocupam cada vez mais espaços e condomínios impõem regras para disciplinar a convivência. E amanhã é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. E para falar sobre os cuidados com a doença, recebemos a médica oftalmologista Tatiana Moura Fernandes. Está no ar o Unesp Notícias desta quinta-feira, 25 de maio. Boa noite. A gente começa esta edição com a vacinação da gripe. Oficialmente, a campanha vai até amanhã, mas como a procura foi muito baixa em Bauru, o prazo deve ser prorrogado. A imunização é importante porque a dose protege contra 3 tipos de vírus, inclusive o H3N2, que teve 2 registros na cidade neste ano. Sim, ela está por toda parte. A gripe está circulando por aí e a melhor forma de ficar longe dela é pela imunização. A estimativa em Bauru era vacinar 90% do público-alvo da campanha, os chamados grupos prioritários. Mas até esta quinta-feira, somente metade das pessoas que deveriam tomar a vacina procuraram as unidades de saúde, pouco mais de 55 mil pessoas. O número é baixo, mas ainda dá tempo de melhorar esse índice. Oficialmente, a campanha vai até amanhã, às 5 da tarde, em todos os postos de saúde do município. E o prazo deve ser estendido, como ocorre todos os anos. A vacina é gratuita, rapidinha, não dói nada e é a única forma de prevenção contra um trio de vírus chatos que nos atormentam principalmente nessa época mais fria. O já conhecido H1N1, o influenza B e o H3N2. Os vírus podem sofrer pequenas mutações. Às vezes, essas pequenas mutações podem ser suficientes para dar uma escapadinha do sistema imune. E às vezes gerar um quadro um pouquinho mais sério. E o H3N2, na verdade, tem pessoas suscetíveis, né? Então não dá para dizer que seja um vírus mais grave, mas você pode ter momentos populacionais ou nichos populacionais que às vezes não apresentaram imunização com as vacinas anteriores, não desenvolveram sistema imunológico para isso e às vezes estão suscetíveis, mas por conta disso mesmo. Entre abril e maio deste ano, 2 casos do H3N2 foram registrados em Bauru. Felizmente, sem complicações mais graves. A cidade não teve nenhuma morte em consequência da gripe em 2017. E justamente essa ausência de mortos ou casos mais graves da doença fazem a taxa de cobertura da vacinação estar lá embaixo. Quando começa a ter óbito na cidade, começa a morrer gente por gripe, o pessoal fica com medo e vem todo mundo tomar vacina. E não vem pela necessidade de fazer a prevenção para não adoecer e ser o caso o óbito, né? Ser ele ou a vítima. Então a gente começou a observar essa frequência. Os anos que tem muito óbito, a taxa de cobertura é muito alta. Os anos que a gente não tem muito óbito é bem mais baixa. Devem tomar a vacina profissionais da saúde, professores, gestantes, mulheres que tiveram filhos há pouco tempo, idosos com mais de 60 anos, crianças de 6 meses e menores de 5 anos e doentes crônicos com orientação médica. O Jonas faz parte desse grupo. Ele recebeu indicação do médico para se prevenir contra a asma. Normalmente, ele sempre se protege logo no início da campanha, mas dessa vez veio quase em cima da hora. Esse ano foi meio corrido mesmo, acabou ficando para a última hora, mas normalmente veio logo no início da campanha. E você sentiu a importância dessa vacina durante o ano? Como é que você passa o ano depois de tomar a vacina? Então, logo após tomar a vacina a gente já sente que ela vai melhorando tudo, então é bom mais para prevenir mesmo, não correr algum risco. Apesar de não doer, o Bernardo não gostou muito da picadinha da agulha. Mas a mãe sabe a importância da vacinação. Eu sempre trago para tomar todas as vacinas, bem regular, e eu acho importante dar todo ano da vacina da gripe, porque eu acho que é bem eficaz. Ah, e se você não quer tomar a vacina por medo das reações que ela pode causar ou porque um parente já passou mal, pode ficar tranquilo.
A vacina da gripe, no caso, ela demora de 2 a 3 semanas para fazer anticorpo, célula de defesa. Então é normal em alguns casos que você vacine e você já tenha tido contato. E aí você vai desenvolver a doença não pela vacina, mas sim pelo quadro que você já está incubado. A vacina, ela é muito segura, né? Ela não contém vírus vivo, como a vacina da febre amarela, por exemplo, que há um receio em relação a isso. Então ela é muito segura. A não ser para aquelas pessoas que já tiveram reações graves com vacinas ou têm alergia confirmada à proteína do ovo, que é onde é feita a vacina, aí sim a gente normalmente contraindica, mas você precisa ter isso confirmado. Agora há pouco, a Secretaria de Saúde divulgou um novo balanço da vacina contra a gripe. Até o fim do dia de hoje, foram aplicadas ao todo 63.988 doses. Segundo a Secretaria, ainda não foi definido se a campanha será prorrogada ou se as doses ficarão disponíveis para toda a população. E se depender do clima, as condições são favoráveis para a saúde. As temperaturas não estão muito baixas e a umidade do ar se mantém em níveis confortáveis. Vamos ver como fica o tempo nos próximos dias. O tempo segue estável em todo o estado nesta sexta-feira. Para Bauru não tem previsão de chuvas para amanhã. A umidade do ar agora é alta, está em 76%. Hoje, no início do dia, fez 18 graus. À tarde, a temperatura subiu para 29. Amanhã, os termômetros devem variar entre 19 e 30 graus. No próximo bloco, a gente fala sobre os cuidados com o glaucoma. Amanhã é o Dia Nacional de Combate à Doença. Quem vai dar orientações é a médica oftalmologista Tatiana Moura Fernandes. Voltamos num instante só. Amanhã é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. A Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 1 milhão de brasileiros tenham a doença, mas nem todos sabem. É um problema provocado pela pressão do olho que vai aumentando de maneira silenciosa. Para falar sobre os cuidados com os olhos, a gente recebe a médica oftalmologista Tatiana Moura Fernandes. Tatiana, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço. Tatiana, existe um grupo de risco para a incidência do glaucoma? Sim, existe. O risco são para pessoas acima de 40 anos, principalmente. O fator de risco idade é importante. O sexo há uma prevalência ligeiramente maior em mulheres. Questão racial, a grande parte dos glaucomas são observados em pessoas asiáticas, em negros, em algumas populações caribenhas, mas também existe no mundo inteiro. E outras doenças podem também contribuir para desenvolver a doença, o glaucoma, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, dentre outras. A hereditariedade também ajuda a definir a doença? Sim, é um fator de risco importante, principalmente para parentesco de primeiro grau. Se o pai ou a mãe ou irmãos tiveram glaucoma, é importante que a investigação se inicie até mais cedo. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia diz que 80% dos glaucomas não apresentam sintomas quando a doença está no início, né? E como que se faz o diagnóstico precoce, então? Na verdade, deve haver sempre uma visita constante ao oftalmologista, principalmente quando o paciente tem 40 anos ou mais, que é quando começa a aumentar bastante a incidência da doença. Nesses casos, é feito todo um exame para ver como que está a visão do paciente, a pressão intraocular do olho do paciente, ver se ele tem alguma deficiência específica de campo visual e a espessura corneana, que também é importante para a gente determinar se essa pressão é mais alta do que parece ou não. E essa visita regular seria uma vez por ano, o ideal? Pelo menos uma vez por ano para investigações normais. Agora, se já diagnosticado glaucoma, o médico que dará seguimento ao paciente vai determinar qual é a frequência que o paciente deve comparecer às consultas. E quando os sintomas começam a aparecer, a doença já está em estágio avançado, né, como a gente comentou, e quais seriam esses sintomas, Tatiana? Na verdade, os sintomas precoces são muito pouco perceptíveis pelas pessoas, porque é uma perda progressiva do campo visual periférico. Então, é muito difícil ser notado no início. Quando os pacientes notam uma visão acentuada, o campo visual já é o que a gente chama de tubular,
é uma visão apenas central. E essa visão central vai desaparecendo com o progredir da doença, se não houver um bloqueio da doença, até o paciente parar de perceber até a luz. A doença não tem cura, não é? O tratamento tem que ser feito para o resto da vida? Sim, há um controle da pressão do olho, há uma busca sempre pela pressão alvo, que a gente chama, que é aquela segura para que não haja danos ao nervo óptico. E essa busca constante é feita pelo resto da vida com controles inicialmente através de colírios, que é a primeira eleição, e se esses colírios não forem suficientes para manter uma faixa de segurança da pressão intraocular em que não haja dano nervoso, dano ao nervo, aí outros tratamentos podem também serem lançados mãos, como o laser ou como cirurgia. E é uma doença crônica, como a gente já citou, mas se ela não for controlada, se a pessoa não tomar os cuidados devidos, ela pode evoluir para uma cegueira? Sim, em 10% dos casos estima-se que os pacientes perdem a visão bilateral. E o problema ocorre nos dois olhos ou não? É simultâneo? Sim, a grande maioria dos glaucomas é bilateral, dos glaucomas primários que a gente chama, que são aqueles do indivíduo que não tem associação com outras doenças dos olhos, por exemplo. Essa bilateralidade é mais comum do que tem apenas um dos olhos, mas não é incomum encontrar os olhos em estágios diferentes, às vezes um olho mais avançado do que o outro. O uso contínuo de outros medicamentos pode desencadear essa pressão alta que leva ao glaucoma? Sim, os corticoides, por exemplo, quando eles usados principalmente topicamente nos olhos, sem o acompanhamento do oftalmologista, podem levar à elevação da pressão intraocular e, consequentemente, ao dano do nervo. Outras medicações, em casos específicos de glaucomas primários de ângulo fechado, que é um grupo pequeno de glaucoma, pode também ser acometido como, por exemplo, por antidepressivos, mas são casos em que, relatando ao médico usos de outras medicações, ele vai avaliar, o oftalmologista, se há risco da medicação ou se é uma medicação segura para ser usada em pacientes com glaucoma. E além do glaucoma crônico, tem também o agudo, mas é uma outra situação bem específica, né, Tatiana? Nesse caso, o paciente consegue observar na hora que está com um problema no olho. Sim, o glaucoma agudo, ainda bem, ele é uma raridade, assim, comparado aos glaucomas crônicos, que são silenciosos, mas eles são bastante evidentes para o paciente de que alguma coisa está errada, porque ele vai ter uma dor intensa nos olhos, um embaçamento visual importante, um aumento da sensibilidade à luz, e ele pode ficar com a pupila dilatada, e a baixa de visão ela é muito rápida. Tem que procurar um especialista imediatamente. Sim, é uma urgência oftalmológica. O quanto antes ele for atendido, maiores as chances dele não ficar cego. Muito obrigada por suas orientações aqui. Eu que agradeço. Depois do intervalo, você vai ver. Condomínios se preocupam cada vez mais em adotar medidas que garantam a boa convivência com os animais de estimação. Voltamos num instante só. A Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru promove na próxima semana o EMET, Encontro de Meteorologia da Unesp. Os detalhes com a repórter Leire Bevilacqua. O evento é organizado pela Atmos Júnior, a empresa júnior do curso de Meteorologia da Unesp. E quem nos dá mais detalhes é a professora Marta Lopar, tutora da Atmos Júnior. Professora, quais vão ser os temas discutidos no evento? Olá, então esse evento, o EMET, ele acontece todo ano e cada ano ele engloba um assunto referente à meteorologia, né? No ano passado ele englobou o tema meteorologia e mercado de trabalho, e esse ano nós decidimos que iria discorrer por todas as áreas da meteorologia. Então o tema do evento é entre o tempo e o clima, que vai discorrer por todas as áreas, como agroclimatologia, poluição atmosférica. E quem pode participar de todas as atividades que vão ser oferecidas?
Então, todas as pessoas elas estão convidadas a participarem, né? O público-alvo não é só os estudantes da meteorologia, mas também a sociedade em geral, ou até mesmo estudantes de outros cursos aqui da Unesp podem estar se inscrevendo. Também vamos ter 3 minicursos rodando no evento, todo a nível mais básico, assim, para o pessoal iniciante. Então, está todo mundo convidado a participar. E precisa de inscrição? Ainda dá tempo de se inscrever? Como funciona? Então, na verdade, a inscrição ela deve ser feita pelo site. Ela é mais barata se feita anteriormente. No dia nós vamos estar aceitando as inscrições, mas já com outro valor. Tá certo, então, muito obrigada pelas informações. Só lembrando que o evento começa na próxima segunda, dia 29. Se você ficou interessado e quer mais informações, é só acessar o site do evento. Leire Bevilacqua para o Unesp Notícias. Os bichinhos de estimação ocupam cada vez mais espaço na vida da gente. Mas em ambientes coletivos, eles e os donos precisam de limites. Os condomínios têm estabelecido regras mínimas para a boa convivência entre animais e moradores. Este condomínio na Vila Coralina, em Bauru, tem 224 apartamentos. Com um fluxo tão grande de moradores e animais de estimação, foi preciso estabelecer regras na convenção do condomínio. A principal delas é, no elevador e nas áreas comuns, animal só no colo. Para passear com o cachorro na coleira, por exemplo, só mesmo do portão para fora. A Lucimar já está acostumada e garante, as regras são necessárias. O condomínio é a casa da gente. Só que não é porque ele é a minha casa que eu posso fazer qualquer coisa. Porque ele também é a sua casa. Então, a liberdade vai até onde começa a sua. São normas rígidas, tem que ter. Está sempre no colo, não é fácil, e aí você pensa, se a pessoa tiver um cachorro um pouco maior, né, é mais complicado, mas tem que ter, né, as pessoas têm que respeitar a norma porque ela é para a convivência de todo mundo. E a advogada ainda toma um cuidado extra, o de nunca deixar a cachorra sozinha. Ela é assim, quietinha, mas late muito quando fica sem companhia. Toda vez que eu saio, por mais rápido que seja, mesmo que seja ir ao mercado rapidamente, eu tenho que ter um esquema de o que fazer com a Lady. Então, às vezes, ela vai comigo e minha mãe fica no carro com ela, ou se for alguma coisa mais demorada, eu tenho uma pessoa que eu pago e cuida dela para mim, então eu levo ela até a casa dessa pessoa. E eu também costumo marcar as minhas coisas de sexta-feira, que é o dia que a moça veio me ajudar no apartamento. E aí ela fica com ela. Então daí ela não late. A Helena também defende o cumprimento da convenção, em especial o item que trata da higiene das áreas comuns. E ela leva isso também para as ruas. Quando sai com o Thor, carrega sempre uma sacolinha plástica. Todo dia que eu saio com ele, para ele poder fazer as necessidades deles, eu trago uma sacolinha para poder estar recolhendo as fezes dele. Porque não é legal a gente deixar, é muito uma falta de higiene a gente deixar na rua, em qualquer lugar que a gente estiver. Por isso, quando a Lucimar e a Helena percebem que outros moradores não estão cumprindo as regras, a sensação é de desrespeito. Eu só vi uma vez, só uma pessoa quebrando a regra, mas foi assim, de sair do elevador com o cachorro no chão e indo para o carro. Mas assim, gera um pouco de revolta porque não é tão difícil a gente seguir as regras, né? Porque tá aí, a gente tem que cumprir. Aqui eu ainda não vi, mas não dá. Eu falo, eu sou chatonilda mesmo. Eu falo, eu cobro, porque é norma, e norma ela não foi criada para ser chata, ela foi criada para a convivência. E as reclamações acabam chegando para a Beth, a síndica. Mesmo com todos esses exemplos positivos e com as regras conhecidas por todos, não são raros os casos de descumprimento. Já pegamos animal solto, né, andando na área comum, no elevador. Dejetos de animal na área comum, elevador, na calçada interna.
e até na calçada externa, isso é constante, né? As pessoas, a maioria não sai com o saquinho devido para a coleta do material. Quem tenta burlar as normas recebe uma advertência e, na sequência, a multa, que pode dobrar de valor em casos de reincidência. Mas o objetivo mesmo é conseguir mudar a consciência dos moradores. Eu costumo dizer assim, o problema não é o animal, né? Alguns moradores, o comportamento de alguns donos do animal é que prejudica, né? E o direito meu vai até onde começa o seu. Então, eu acho que cada um tem que respeitar ao outro. Se você gosta de animal, eu tenho que respeitar. Se eu não gosto de animal, você tem que me respeitar, né? É a regra de convivência em qualquer relação, não só em relação a animais. A tudo, numa convivência, numa sociedade, é isso que predomina. E quem tiver dúvidas ou quiser saber mais sobre as regras da boa convivência com animais em condomínios, a Regional do Sindicato da Habitação em Bauru pode esclarecer o assunto. O telefone para contato é o 3227-2616. O Nesp Notícias fica por aqui. Se você perdeu alguma reportagem desta edição, é só acessar o nosso site ou a página no Facebook. Até amanhã. Tchau.